Olá, está na hora de ficar bem informado. O nosso Foz Notícias está começando trazendo os principais assuntos da região. Vamos ver na edição de hoje. 2 homens são procurados pela polícia por um homicídio no interior de Linhares. Mais de 115 crianças estão na fila para serem adotadas no Espírito Santo no Dia Nacional da Adoção. O Dia Nacional da Adoção é no próximo domingo, dia 25. Uma festa de confraternização terminou com um adolescente ferido. Foi em São Roque do Canaã, noroeste do estado. Acidentes e homicídios marcaram o final de semana em São Mateus. João Batista tem os detalhes pra gente. Um casal de idosos foi encontrado morto após o carro cair numa represa em Muniz Freire, sul do estado. Em Ibatiba, uma mulher morreu após a moto que ela conduzia cair numa ribanceira. Esses e outros destaques agora no seu Foz Notícias, que está no ar. Dois homens são procurados pela polícia acusados da morte de um morador de Rio Quartel, interior de Linhares. Maurício Costa dos Anjos, de 25 anos, e Breno Moraes de Aguiar, de 24, são suspeitos de terem assassinado Lindolfo José Antônio Filho, de 49 anos, em uma propriedade rural localizada na região de Rio Quartel, em Linhares. O caso ocorreu em 19 de janeiro deste ano. De acordo com as investigações, a vítima teria se desentendido com os suspeitos no dia anterior. Após cometerem o crime, os criminosos tentaram fugir em um carro, mas não conseguiram dar partida e abandonaram o automóvel no local. A partir de provas deixadas para trás, a polícia conseguiu identificar os autores do homicídio. Os 2 investigados já possuem mandados de prisão em aberto. A Polícia Civil pede a ajuda da população para que contribua com informações que possam levar à localização dos foragidos, por meio do Disque Denúncia 181. Lembrando que não é preciso se identificar. Tá aí o apelo da polícia, quem puder ajudar, ligue, Disque Denúncia 181, não é preciso se identificar. O Dia Nacional da Adoção é celebrado no próximo domingo, dia 25 de maio. No Espírito Santo, 115 crianças esperam por um novo lar. O desejo de ser mãe é algo que habita o coração de muitas mulheres. Com Monize não foi diferente. Desde jovem, ela sonhava com um momento em que seguraria seu filho nos braços. Mas a vida nem sempre segue o roteiro que a gente imagina. Flávio, seu marido, recebeu ainda na juventude o diagnóstico de infertilidade. Quando o casal se conheceu, já sabiam que o caminho para formar uma família passaria pela adoção. Sempre esteve, sempre sonhei em ser mãe e, na verdade, desde quando eu era solteira, eu já pensava na adoção. E aí coincidiu da gente, casar, se conhecer, casar e aí ter um diagnóstico de infertilidade e a gente não teve dúvida nenhuma, não. A gente já pensou na adoção, já conversava sobre, sempre foi muito tranquila essa conversa pra gente. Foram 4 anos de espera. Em um dia qualquer, enquanto atualizava o site do Sistema Nacional de Adoção, Monize viu a notícia que mudaria sua vida para sempre. O Levi havia nascido para eles. Eu acho engraçado que a gente não recebeu a ligação do fórum, porque normalmente as mães recebem a ligação do fórum, informando que tem uma criança. E eu tava olhando a fila e tava lá, tem uma criança vinculada a você. Aí eu endoidei, eu falei, meu Deus, chegou o nosso momento. É como se o seu filho estivesse nascendo ali naquele momento. Tanto tempo que a gente esperou, Foram 4 anos de espera com todo o processo junto. E aí a gente chega num dia que a gente se emociona, a gente não sabe se pula, se grita, se sai correndo. Eu tava tendo um trabalho no dia que a gente recebeu a notícia, saí correndo lá naquele lugar lá, imaginando, meu Deus, como que vai ser. Hoje, no Espírito Santo, existem 115 crianças e adolescentes esperando por um lar, enquanto 689 pretendentes estão aptos a adotar. Na fase da habilitação, os pretendentes procuram a defensoria ou um advogado particular e trazem toda a documentação que é exigida, normalmente documentação pessoal e preenchimento de um formulário, com as características da criança que quer adotar, com os dados pessoais também, familiar, dos pretendentes. Com essa documentação, a gente dá início ao processo de habilitação.
Os pretendentes fazem um curso para ser orientados sobre o que é a adoção e para ver se eles estão cientes, né, do que realmente querem. Sendo aprovados, estando aptos nesse curso, o juiz dá uma sentença de habilitação. E nesse período, o sistema vai buscar a compatibilidade da criança que eles querem adotar com o perfil dos pretendentes. Diferente do que muitos pensam, a fila de adoção não é um problema de demanda, mas sim de perfil. Há muitas crianças e adolescentes esperando por uma família, mas por conta de algumas exigências, o processo acaba se tornando demorado. Na verdade, não é o sistema de justiça que demora, são as restrições que os pretendentes fazem. Como eles fazem restrições de idade, normalmente querem crianças mais novas ou bebês, restrição de sexo, raça, deficiências, grupos de irmãos. A adoção precisa ser feita com responsabilidade. Por isso, antes de iniciar o processo, é preciso que o casal avalie bem se esse é o desejo deles. Maio é o mês nacional da adoção, uma oportunidade de refletir e conscientizar a sociedade sobre a importância de garantir a cada criança o direito de crescer em um lar protetor e afetivo. E realmente a adoção ela tem seus desafios, né? E muitas vezes as pessoas ainda não estão cientes de todas as suas responsabilidades quanto à adoção. E o processo de habilitação permite isso. Monize e Flávio são a prova disso. Hoje vivem a alegria de uma família formada pelo coração. E mais, o sonho continua. Eles aguardam com o mesmo amor a chegada de mais um filho. Tem que ter muita consciência daquilo que você vai fazer. A gente colocou para que a gente pudesse até ter 2 filhos, né? A gente está até na espera de mais um, né? E aí a gente colocou essa questão de irmãos também e tal. E às vezes a pessoa quer montar um perfil de uma criança perfeita, mas não existe esse perfil, né? A gente tem que estar preparado para receber aquilo que tem à disposição para a gente. Você coloca um perfil ali para ter uma base, mais ou menos, mas a gente tem que entender que a criança está ali para ser adotada, para ser amada, e se você está com disposição de amar e abraçar, você recebe aquilo que vem à sua disposição. Belas histórias, né? O momento de confraternização terminou com um adolescente ferido em São Roque do Canaã, na região noroeste do estado. Era para ser um dia de alegria, com churrasco e gente reunida. Mas bastou um pouco de vento para as chamas se espalharem rápido demais. O jovem de 15 anos, que estava perto dessa churrasqueira na casa dele, em São Roque do Canaã, acabou com parte do corpo queimado. O domingo de confraternização terminou em tragédia. De acordo com o pai do rapaz, a família utilizou álcool para acender a churrasqueira e, com o vento, o fogo se espalhou depressa e atingiu o jovem, que teve 25% do corpo queimado. As chamas atingiram pernas e braços do adolescente. Ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU. Em seguida, o transporte aéreo do Notaer foi chamado e levou o rapaz para o pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, onde ele segue sob cuidados intensivos. Pessoal, a gente faz uma pausa agora porque tem um recado importante para os moradores de Linhares. É isso mesmo, o recado agora é para você, morador de Linhares. Nesta terça-feira, dia 20 de maio, das 10 da manhã às 4 da tarde, a equipe de reparação da Bacia do Rio Doce vai estar em Linhares para orientar a população a respeito da adesão ao PID, o Programa Indenizatório Definitivo da Samarco. Bom, o atendimento nessas ações é presencial, gratuito e realizado com apoio de profissionais capacitados e preparados para oferecer todas as informações necessárias. A ação acontece na paróquia São Paulo Apóstolo, localizada na Avenida Benevenuto Zorzanelli, número 611, no bairro Bebedouro. Na Praça do Interlagos 2, Avenida Castro Alves, esquina com a Rua Dom Pedro I, e também na Praça do bairro Aviso. Participe, tire suas dúvidas e conheça seus direitos. Saiba mais acessando o site samarco.com/indenização ou ligue gratuitamente para 0800 031 2303. Recado dado, vamos à previsão do tempo. Confira aí. Chuva durante a madrugada e pela manhã no litoral norte, com tendência de tempo aberto nos demais períodos do dia.
Temperaturas amenas. Em Linhares, a mínima é de 18 e máxima 27 graus. Colatina, variação entre 18 e 29. São Mateus, com mínima de 18 e máxima de 26. Em Cachoeiro, variação entre 16 e 27. Já em Vitória, a mínima é de 18 e a máxima não passa dos 26 graus. A seguir, a gente traz um balanço do final de semana, infelizmente com muitos acidentes, com vítimas e homicídios em São Mateus e região. Voltamos já. De volta, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje, trazendo um giro com outros destaques do Espírito Santo. Um jovem de 20 anos, identificado como Kaique Moreira Siqueira, foi assassinado a tiros na madrugada de sábado, no bairro São Marcos, em Aracruz. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas pela polícia. O corpo da vítima foi recolhido para o SML de Linhares. A investigação do caso ficará sob responsabilidade da DHPP de Aracruz. A Polícia Civil está investigando o caso e informações podem ser repassadas pelo telefone 181. O Procon de Linhares autuou um supermercado em Pontal do Ipiranga após receber denúncia anônima sobre a venda de produtos vencidos. Durante a fiscalização, foram encontrados alimentos, bebidas e itens de limpeza fora da validade, embalagens danificadas e produtos sem identificação ou data de validade. Todos os produtos foram retirados das prateleiras. Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar na região do Cavaco, no bairro Aviso, em Linhares, após um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Após ser localizado, ele foi levado para a 16ª Delegacia Regional para os procedimentos legais. E agora tem mais um recado importante, desta vez para os moradores de Conceição da Barra. Confira. É isso mesmo, você morador de Conceição da Barra, preste atenção neste recado. Nesta terça-feira, dia 20 de maio, das 10 da manhã às 4 da tarde, a equipe de reparação da bacia do Rio Doce vai estar em Conceição da Barra para orientar a população a respeito da adesão ao PID, o Programa Indenizatório Definitivo da Samarco. O atendimento nessas ações é presencial, gratuito e realizado com apoio de profissionais capacitados e preparados para oferecer todas as informações necessárias. A ação acontece nos seguintes locais: Braço do Rio, em frente à MF Jorge Dufles Andrade Donati, na Avenida Valderedo Farias e na Praça da Igreja de Santo Antônio, que fica na Rua Cricaré, esquina com a Rua Itaúnas, no bairro Santana. Participe, tire suas dúvidas e conheça seus direitos. Saiba mais acessando samarco.com/indenização ou ligue gratuitamente para o 0800 031 2303. Bom, recado dado, voltamos às nossas notícias de hoje. Acidente com morte na BR-101 e homicídios marcaram o final de semana em São Mateus. Nosso colega João Batista traz hoje os detalhes pra gente. Olá, Cláudio Henrique. Olá, amigos que estão acompanhando o Foz Notícias. A gente começa falando de violência aqui em São Mateus nesse final de semana. Um tiroteio deixou 2 pessoas feridas e uma morta. Isso aconteceu na Praça Amélia Boroto, aqui na cidade. Um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio nas proximidades da Praça Amélia Boroto, na noite desse domingo em São Mateus. Alan Santos Barcelos, de 29 anos, conhecido como Garigu, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já outras 2 pessoas, um homem também foi atingido na perna e uma mulher que se encontrava em uma casa próxima da praça também ficou ferida na perna. As vítimas foram encaminhadas pelo SAMU ao Hospital Roberto Silvares. A perícia da Polícia Civil isolou a área e o corpo de Alan foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime e sobre o autor dos disparos. Na madrugada de sexta-feira, mais um caso que está em investigação pela Delegacia de Homicídios em São Mateus. O braçal Natalino Nascimento da Conceição, de 38 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo dentro da kitnet que ele morava com mais 3 amigos. As testemunhas contaram que ambos são do distrito de Elvésia, em Nova Viçosa, e estavam trabalhando em empresas de São Mateus. Os criminosos, cerca de 3 homens usando bonés, chegaram no imóvel procurando especialmente pela vítima. Após o crime,
Os acusados entraram em um veículo Fiat Mobi e fugiram tomando rumo ignorado. Horas depois, um carro com as mesmas características foi encontrado às margens da BR-101 totalmente queimado. Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Águia Branca e um veículo Palio e Candy deixou uma pessoa morta na noite desse domingo. A batida aconteceu em frente ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus, no quilômetro 72. O motorista do automóvel, identificado como Carlindo dos Santos, de 64 anos, teria, segundo testemunhas, apagado os faróis para fazer uma ultrapassagem, quando acabou batendo de frente com o ônibus. Agora eu quero mudar de assunto para falar da colheita do café. Nós estamos em plena colheita do café em todo o Espírito Santo e nós conversamos com extensionistas do Incaper, fomos até uma fazenda onde a produção por lá é muito bonita e farta. Vamos conferir. Essa é a fazenda da família Armani, que fica no Estivado, na zona rural de Jaguaré. O produtor escolheu esse clone de Rondônia para testar a produtividade da planta. O resultado pode ser visto nessas imagens, que parecem mais pinturas na tela de um artista. Esse resultado é um trabalho disciplinado e conjunto envolvendo os técnicos extensionistas do Incaper. Nós estamos aqui em uma fazenda que é exemplo na zona rural de Jaguaré, que é a Fazenda Armani, onde tem mais de 111 mil pés de café. Bom, estou aqui ao lado do engenheiro agrônomo Rafael Nunes, do Incaper, que vai explicar para a gente como atingir essa qualidade, Rafael. Bem, aqui como vocês podem ver, né, começa com um manejo muito bom de irrigação, né, toda a condução da lavoura, né, ela foi projetada para isso, essa produtividade. Isso aqui responde muito à nutrição, né, da planta, que é muito bem feita aqui na fazenda, todo feito via fertirrigação, né. Então essa condução, como hoje está sendo tratada aqui, vai falar um pouco o quanto que isso aqui é preparado para mecanização, então a produtividade muito alta, né. São clones também que estão se destacando, que são os clones que têm vindo de Rondônia, né. Ainda estão sobre estudos, mas a gente já vê que tem uma produtividade elevada. Precisa de algumas adequações aqui para o estado, questão de colheita, isso vem sendo trabalhado, mas são materiais muito promissores, né? E somado aqui com o manejo que a fazenda conduz, né, tem se chegado a essa produtividade, né? Tanto de espaçamento, que a gente está vendo um espaçamento de 3 metros por 70 entre plantas, né? Condução de 2 hastes, né? Então um manejo muito bem feito. Aqui deu uma demonstração clara do quanto que o investimento em tecnologia de manejo é capaz de dar uma resposta aqui, né, de produtividade visível aqui da lavoura. Me tira uma dúvida, eu estou vendo aqui algumas plaquinhas, Patrick, se puder mostrar aqui, essas plaquinhas aqui, ó, G20, né? Eu queria saber que você explicasse para a gente o que significa essas plaquinhas próximo aos pés de café. Isso são as denominações do clone, né? Cada linha aqui a gente vai ter um clone. O café canéfora, ele tem essa demanda, essa especificidade, que ele é autoincompatível. Então a planta por si só ela não se poliniza para gerar o grão. Então a gente precisa ter clones, né, genética diferente plantada lado a lado, para que seja possível formar os grãos, né? Então esse sistema aqui, então em cada linha você planta um clone, né? A linha seguinte já é outro clone, a S2, G20, é justamente para garantir essa polinização e a produção de grãos, né? Então tem que ter uma variabilidade genética à lavoura. E aí cada linha dessa é feito um manejo específico para esse clone, por isso que se planta em linha, porque facilita, né? Um clone você vai colher agora, o clone que é intermediário você vai colher daqui alguns meses, né? Daqui 30 dias, então isso facilita muito o manejo. Cada linha é um clone, garante a produção e facilita o manejo. Quando a gente vê esse tipo aqui, por exemplo, tem alguns frutos maduros, mas tem também outros verdes. Nesse caso aqui, esse café já pode ser colhido? Vai ter alguma perda se o produtor começar a fazer essa colheita? Justamente a padronização de data, né? Justamente para tentar o produtor colher o máximo de grãos maduros possíveis, né? Isso, como eu disse, são clones que a gente tem que observar, tem que começar a estudar como é que é o padrão de maturação dele. O ideal é que a gente tenha acima de 50% de grãos maduros para iniciar a colheita, né?
aqui de forma demonstrativa, mas a gente sabe que quanto mais grãos verdes for, pior a qualidade depois do produto. Então, o ideal é que você tivesse, né, no momento da colheita 100% dos grãos maduros. Essa característica difícil, essa mudança no ambiente, ela traz, né, uma estabilidade para você conseguir uma uniformidade de maturação. Inclusive, é algo que a pesquisa tem que atuar aí para melhorar isso cada vez mais. Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. Um grande abraço, a gente volta amanhã com mais uma participação aqui no Foz Notícias. Muito obrigado, viu, João, pelas informações direto de São Mateus. Vamos ver como o Mercado Agro abriu a semana. Cotações do Agro. Oferecimento Taquete Variedades. Aqui tem qualidade com economia. Cafeicultor. Sua colheita começa aqui. O café arábica bebida dura R$ 2.368 a saca. O Conilon tipo 7, R$ 1.460. Já o café Conilon tipo 78, R$ 1.455 a saca. Pimenta do Reino, R$ 33 o quilo. E a saca do cacau, R$ 3.600. Você conferiu Cotações do Agro, com oferecimento Taquete Variedades. Aqui tem qualidade com economia. Muito bem, já estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Foz Notícias de hoje. Eu chamo sua atenção para mais um recado importante, desta vez direcionado aos moradores de Colatina. É isso mesmo, atenção você morador de Colatina. Nesta terça-feira, dia 20 de maio, das 10 da manhã às 4 da tarde, a equipe de reparação da Bacia do Rio Doce vai estar em Colatina para orientar a população a respeito da adesão ao PID, o Programa Indenizatório Definitivo da Samarco. O atendimento nessas ações é presencial, gratuito e será realizado com apoio de profissionais capacitados e preparados para oferecer todas as informações necessárias. A ação acontece nos seguintes locais: Praça do Colúmbia, Praça da Farmácia em Honório Fraga e no Clube Itajubi, que fica localizado no bairro Maria das Graças. Participe, tire suas dúvidas e conheça seus direitos. Saiba mais acessando samarco.com/indenização ou ligue para o 0800 031 2303. É isso aí. E agora as notícias do sul do Espírito Santo. Em Muniz Freire, um casal de idosos foi encontrado morto dentro de um carro em uma represa na comunidade Ponte do Laje. As vítimas são Maria Sueli Casa Aguilar, de 64 anos, e José Francisco Aguilar, de 65 anos. O casal morreu após o carro em que estavam cair em uma represa da família. Uma testemunha contou para a polícia que passava pelo local quando viu o carro de rodas para cima dentro da água e, com a ajuda de uma outra pessoa, conseguiram averiguar e viram que tinham pessoas dentro do veículo. O corpo de bombeiros foi chamado e retirou as vítimas do carro. Pessoas contaram aos bombeiros que acreditam que o casal tentou sair do sítio na noite anterior e caiu na represa. Por meio de uma rede social, a Prefeitura Municipal de Muniz Freire lamentou o acidente envolvendo Maria Sueli, que era servidora pública da Secretaria de Educação, e também de seu esposo. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante e as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia de Polícia de Muniz Freire. Já no bairro Valão, em Cachoeiro, a polícia apreendeu cerca de 3 quilos de pasta base de cocaína e uma arma de fogo. O material estava escondido em uma região de pasto. O material foi encontrado dentro de um tonel enterrado, onde a polícia achou uma espingarda de uso militar calibre 12, 53 munições do mesmo calibre e aproximadamente 3 quilos de pasta base de cocaína, divididos em 3 pacotes. A polícia chegou até as drogas após denúncia anônima de que uma área de pastagem entre o bairro e a antiga linha férrea estaria sendo utilizada para esconder os materiais e que os possíveis responsáveis pelo esconderijo eram 2 indivíduos conhecidos da região. De posse das informações, com os nomes dos suspeitos e com a ajuda da cadela policial Kiara, especializada em encontrar armas e drogas, o material foi encontrado e encaminhado à 7ª Delegacia. O trabalho da polícia, né? Uma mulher de 27 anos morreu após a moto que ela conduzia cair de uma ponte na localidade de Córrego do Ouro, na zona rural de Ibatiba.
De acordo com informações de populares, o corpo de Jussiane Gomes de Oliveira, de 27 anos, foi localizado por volta das 5 horas da manhã deste domingo, embaixo da ponte de Pitanga, na localidade de Córrego do Ouro, zona rural de Ibatiba. A polícia militar foi acionada, mas a equipe constatou que a vítima já estava morta. O corpo de bombeiros e a polícia científica também estiveram no local. O corpo de Jussiane foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal de Venda Nova do Imigrante. O acidente é investigado pela Polícia Civil. Uma tragédia, né? Bom, minha gente, eu agradeço a você que segue as redes sociais da sua TV Foz, no Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube, TV Foz Linhares. Siga sempre a nossa programação aqui no canal 16.1. Até a próxima edição do seu Foz Notícias. Até lá.